Oi meninas, a nossa entrevistada de hoje é Juliana Silveira, executiva, autora do livro Divórcio, idealizadora do projeto New Families, mãe do Joaquim, da Joana e da Antonella. Oi Ju, que bom te ter aqui no nosso canal. O prazer é meu, obrigada, enfim, pelo convite. Super fã do teu trabalho, dos teus projetos, né? E de ter tido 3 filhos também. Super corajosa. Que loucura, né? O que todo mundo me diz, que loucura. É. Mas é uma loucura boa. Nossa, é uma loucura escolhida. Ju, conta um pouquinho pra gente como que uma executiva bem-sucedida como tu és, resolveu entrar para esse universo de um projeto falando sobre famílias, filhos e principalmente escrever um livro. Como que isso aconteceu na tua vida? Pois é, na verdade a escrita do livro, ela não fez parte de um planejamento, assim, né? O projeto, sim, ele partiu de uma dificuldade que eu passei no processo de divórcio e na construção do meu depois, no momento em que eu realmente senti lacunas de informação, de ajuda, de como me levantar e aos meus filhos, né? De como reconstruir numa relação nova. Enfim, esse processo todo, ele é bem disruptivo, assim, ele é traumático para uma família, né? Dependendo da condução, de como tu está sendo recebido no teu entorno. Sim. E em função de todas essas questões que nós passamos, eu senti dificuldade de me relacionar tanto com o pai dos meus filhos nesse processo, quanto com a sociedade, com quem nos cercava, né? E partindo desse princípio, em conversas com o meu marido, né, que na época nós começamos a namorar, enfim, ele acompanhou todo o meu processo, a gente entendeu como era necessário ter um ambiente de conversa para essas partes, na guarda compartilhada, no compartilhamento de filhos, né? Sim, quando que é bem delicado. Quando tu tens 2 famílias, que é bem complicado. Né? Eu como uma mãe participativa, uma boa mãe, que me entendo ser, e o pai deles que também era, né? Como a gente faria isso em casas separadas, como a gente conseguiria inserir essa pessoa nova, essa pessoa querida para eles dentro do nosso ambiente, né? Então nós idealizamos juntos um ambiente de conversa, né? Onde isso pudesse acontecer de uma forma tranquila, com uma dinâmica harmoniosa, digamos assim. Sim. E para isso acontecer, precisava ter uma base conceitual, que seria, né, o assunto de novas famílias ser tratado, para que isso nos desse credibilidade. Então, na época, nós conversando, meu marido disse, é importante tu trazer algumas coisas que tu sente do tema e tal. E eu comecei a escrever despretensiosamente, apesar de ser relações públicas, não era uma escritora, não tinha essa habilidade, digamos assim, nem isso na minha vida. Uhum. E eu comecei a escrever crônicas em cima de cada um dos fatos que eu vivia. No teu dia a dia. No meu dia a dia. E no início foi bem interessante, porque eu dava dor de barriga, assim, eu pensava, gente, eu não vou colocar isso aqui da minha vida, abrir a minha vida dessa forma, né, nas redes sociais, até porque eu nem era muito ativa nas redes sociais. Então eu pensei, não, a pessoa não aparece nunca, de repente começa a contar história. O site já existia? Não, ainda não existia. O site nasceu para eu colocar essas crônicas e a gente poder embasar com o conteúdo do projeto, né? Certo. Então eu comecei a escrever e cada vez que eu escrevia era aquela indisposição, será que eu estou pronta para colocar isso, né, no ar? E foi interessante porque a cada texto, o texto foi me ajudando a tratar o assunto também. Né? E eu comecei a dividir com uma amiga, com outra que também tinha passado pela mesma situação. E todo mundo, nossa, como isso ampara, né? Como isso engaja, assim, como eu me sinto acompanhada quando leio o teu material. Então a gente trabalhou muito isso em casa e quando eu lancei, isso já não era uma situação que constrangia nem a mim, nem ao meu marido. É um projeto que a gente curte muito fazer. Feito, né? A 4 mãos, então? Feito a 4 mãos. Hoje todas as fotos que tem publicadas no site são feitas por ele. Que legal. Então ele já é um fotógrafo assim meio que profissional, né? E toda a parte dos textos eu escrevo hoje sem correção nenhuma, assim, não passa por um editor, não, né? A gente faz tudo isso muito caseiro, porque a ideia é que seja muito genuíno. Acho que essa é a essência, né? Eu até não passo para ninguém corrigir, porque a ideia é que eu acho que perde muito dessa situação estomacal que tem que ser, porque é estomacal, né? Então, se a gente começar a polir muito essa pedra bruta, ela deixa de ser realmente do jeito que é bruto mesmo. Exato. Porque ela machuca, né? Uhum. Então foi o jeito que começou e tá indo
tá indo super bem, assim, tá nos trazendo uma paz para nossa casa, um tratamento muito legal. Acho que nos ajudou muito socialmente também, na recepção da nossa nova família, né? Porque as pessoas começaram a entender o que passa a nova família. E assim, para mim, pessoalmente, o que é muito gratificante é o que eu recebo das pessoas que estão acompanhando e entendem esse texto como uma coisa que de fato acompanha elas, né? Que de fato faz diferença no processo delas, que está ajudando elas a saírem desse momento. Isso é incrível, é maravilhoso. E é incrível porque isso está me modificando, assim. Olha, nunca imaginei, assim, né? A minha profissão é executiva na área de mídia, mas eu me realizo fazendo isso. E o livro? O livro foi uma solicitação dos seguidores, né? Olha. Também foi uma coisa engraçada, porque nos blogs, à medida que tu vai postando, o texto primeiro vai ficando para baixo, segundo, terceiro, enfim. E eu tenho um público bem específico, assim, porque não são pessoas muito jovens que me seguem, até tem algumas que querem conhecer o assunto e tal, mas a maioria são mulheres maduras. E algumas não têm o hábito de seguir um blog, enfim, de consumir o conteúdo de um blog, né? Então, muitas pediram assim, como seria interessante ter um livro para que a gente pudesse folhear, rabiscar, marcar. Tem frases importantes para mim, na minha história, que eu quero, enfim, ter como uma bengala até, né, eventualmente. Então, eu recebi muito feedback nesse sentido. E como eu tinha material suficiente para isso, hoje já tem mais que o dobro, ou seja, a gente já tem uma segunda edição prevista, mas como já tinha um material denso para fazer, nós resolvemos lançar o primeiro e ver como é que isso sairia, assim. Sucesso. E foi um sucesso, tá muito gostoso, assim, né? Porque as pessoas realmente gostam disso, né? De pegar. E eu, inclusive, trouxe de presente para ti, né? Que o bom! teu exemplar, né? Que maravilha! Que, na verdade, não encaminha de jeito nenhum, não induz. A nossa ideia não é uma apologia ao divórcio, né? As pessoas ficam muito vinculadas a isso, assim, nossa, outro dia um marido de uma amiga minha disse, onde é que tu vai? Tu vai encontrar ajuda do divórcio? Eu achei muito engraçado aquilo, divórcio. Porque eu nem sou divorciada mais, eu sou casada hoje, né? A Joana e o Joaquim são filhos do teu primeiro casamento e a Antonella do segundo. Antonella, isso. Certo. Então, eu hoje sou casada, mas falo do divórcio como uma experiência, enfim, que eu passei, né? Mas a palavra ficou muito forte do divórcio. E, na verdade, o que a gente queria com esse livro era fortalecer a construção da felicidade no depois, não o divórcio. Então, até hoje a gente conversa um pouco, assim, em casa, que devia ser o contrário, né? A construção da felicidade no depois do divórcio. Daí sim. Eu achei bárbaro isso, a construção da felicidade no depois. Sim. Eu amei essa frase. Porque é construída. E assim, não é doloroso, é difícil, é passo a passo, não é fácil. O que tu falaria hoje para as mães, para as mulheres que estão nos assistindo, que estão passando por esse processo também? Assim, resumidamente, resumindo um pouquinho, o que tu falaria? Que dica tu daria? Aquela dica de amiga, assim? Pois então, as crônicas não são dicas, elas contam histórias, né? Sim. Mas o que eu posso dizer da experiência como um todo é que ela é construída, né? Então, não vai aparecer um príncipe encantado como apareceu o meu, que o apelido do meu marido em família é o príncipe, né? As minhas irmãs falam, enfim, meus pais, porque ele chegou dessa forma para construir comigo, né? Essa história, mas não é assim que acontece, não é uma chegada, não vai aparecer alguém, a coisa não vai se resolver assim como um passe de mágica. E que a mulher não é o tempo, ela tem exatamente. que se reconstruir sozinha. Exato. O tempo não ajuda. Esperando alguém. Se aparecer o príncipe, ótimo. Porque o tempo não ajuda também. O tempo, ele faz com que aquela situação mais agonizante passe, né? Mas ele não resolve se a pessoa não se construir diferente. Então, acho que faz parte a construção, de fato, dessa nova pessoa, dessa nova mulher, né? De se levantar, de se tornar algo interessante para si, para seus filhos, porque tu passa a ser uma grande referência dentro da tua casa, sozinha primeiro, para depois ser acompanhada, né? Exato. Então, tem uma reconstrução importante, tem uma situação de capacidade de se bastar, também importante, porque a gente vira pessoa do lar, né? Precisa manter aquilo ali, né? A estrutura, né? Porque é uma estrutura, daquele né? lado, né? Exatamente. Então, eu ia te perguntar,
sobre as questões, assim, do dia a dia com as crianças, né, quando a gente está vivendo esse processo, enfim, mas eu acho que o pessoal tem que ler o livro, né, tem que entrar no site também. Tem bastante coisa lá, já tem muita coisa nova, muita coisa que não tá aí, né? Então fica a dica do livro da Ju, vou ler com todo carinho, acho assim, que é um projeto lindo, muito feliz e muito orgulhosa de te ter aqui junto no nosso canal. Prazer meu, todo meu. Eu espero que tu goste, acho que vai ajudar sim, ajuda muito as mães que estão aí, essas mães modernas, porque eu acho que o que está fazendo diferença hoje é que todo mundo quer construir uma felicidade, né? Então vamos em busca. Aceitando não estar mais, né? Não tê-la. Sucesso. Então, pra mim é um caminho. Obrigada. Beijo. Obrigada.